Curso Termopares Módulo 2. Neste módulo serão abordados os seguintes tópicos: termopares nobres, que são os termopares de platina. Falaremos sobre o tipo S, PT, PT, RH 10%. O que seria essa nomenclatura? O PT é o elemento negativo, ele é formado por platina pura a 100%. Já o PTRH 10% quer dizer o seguinte, que é o elemento formado por 90% de platina pura e enriquecido a 10% de ródio, que seria o elemento positivo. Seria PT 100% de platina pura, PT 90% de platina pura e ródio 10%, PT, PTRH 10%. Podemos dividir os termopares em 3 grupos, a saber, termopares básicos, termopares nobres e termopares especiais. Termopares nobres são aqueles que os pares são constituídos de platina, embora possuam custo elevado e exijam instrumentos receptores de alta sensibilidade, devido à baixa potência termoelétrica. Apresentam uma altíssima precisão, dada a homogeneidade e pureza dos fios termopares. Temos 3 tipos de termopares nobres, o tipo S, tipo R e tipo B. Falaremos aqui neste módulo do termopar tipo S. A nomenclatura S adotada pela norma ANSI PT-PTRH 10%. A identificação da polaridade. O elemento positivo platina enriquecido com 10% de ródio é o elemento positivo. O elemento negativo é constituído de 100% de platina pura. Um dado interessante. Na fabricação de termopares, para que facilite a identificação do elemento positivo ou negativo, devido à presença de ródio, o positivo ele é mais duro, então ele é sentido na mão que ele é mais duro que o elemento de platina pura. Aqui temos algumas nomenclaturas de cabos de compensação. Essa nomenclatura de cores também é observada em termopares montados, onde você abre o cabeçote e vê a identificação de cores dentro dele. Por exemplo, a norma ANSI americana, o positivo é preto e o negativo é vermelho. A norma DIN, o positivo é vermelho e o negativo é branco. Já a norma inglesa, o positivo é branco e o negativo é azul. Norma francesa, o positivo é amarelo e o verde é negativo. Finalmente, na norma japonesa, o vermelho é positivo e o branco é negativo. Vejamos algumas características do termopar tipo S. A faixa de utilização é de 0 a 1450 conforme a norma ANSI, e a potência termoelétrica média desse termopar é de 1,04 mV para cada 100 graus. Apresenta boa precisão em altas temperaturas, embora tenha uma milivoltagem baixa se comparado a outros termopares. Recomendados para uso em atmosferas inertes e oxidantes em regime contínuo. Se protegidos adequadamente, podem ser usados em atmosferas redutoras. No vácuo, apenas por períodos curtos de tempo e devidamente protegidos. Vapores metálicos são prejudiciais e devem ser usados tubos cerâmicos de alto alumínio em suas proteções. O uso em altas temperaturas, não observando uma proteção adequada ou bitola do fio, o rompimento do sensor se dá pelo desgaste dos elementos. Em altas temperaturas, a platina fica suscetível à contaminação e grãos são formados ao longo do fio, provocando a mudança na sua calibração e rompimento. Esses grãos, ao observar um termopar que tem a sua calibração modificada, ao passar a mão ao longo desses fios, é observado algumas irregularidades, que são justamente esses grãos que são formados ao longo do fio, que mostram que esse termopar está contaminado por alguma situação de processo e não observando proteções adequadas. Limites de erro dos termopares. Como estávamos falando que os termopares tipo S, eles são muito
precisos, eles têm uma calibração para altas temperaturas, uma grande precisão e estabilidade, fazemos uma comparação, por exemplo, com o termopar tipo J e K. O K, principalmente, que vai até 1250. Observamos que o termopar tipo K, standard, ele atende a mais ou menos 2,2 graus ou 0,75 do maior valor. Já o tipo S e tipo R, que apresentam as mesmas características, segundo a norma ANSI, é definido de 0 até 1450, e já o limite de erro desses termopares é de mais ou menos 1,5 graus ou mais ou menos 0,25% do valor maior da faixa de trabalho. Os especiais, por exemplo, praticamente são metade do valor do tipo K. Devido à sua grande precisão e estabilidade em altas temperaturas, são usados como padrões em laboratórios de calibração, utilizado como padrão na calibração de outros termopares. Características, continuação. Define a Escala Internacional Prática de Temperatura, IPTS, na faixa de 630,74 graus, que é o ponto de fusão do antimônio, a 1064,43 graus, que é o ponto de fusão do ouro, sendo adotado como padrão nessa faixa. Mudanças na calibração podem ocorrer pela difusão do ródio do elemento negativo para o positivo, ou pela volatização do ródio, elemento positivo. A diferença do termopar tipo S, PT-PTRH 10%, e o tipo R, PT-PTRH 13%, além da sua potência termoelétrica menor, o tipo S ele é 10% menor em relação ao R. Também temos a resistência mecânica a ser considerada. Quanto maior o nível de ródio, maior a resistência mecânica do termopar. Ou seja, o termopar tipo S ele tem menos ródio que o tipo R. Então, ele teria uma resistência mecânica inferior ao tipo R. Ao se colocar termopares de platina em altas temperaturas, tem que ser observada essa resistência mecânica. Por isso que o termopar tipo R ele é usado em temperaturas acima do tipo S, embora a norma ANSI defina os dois a 1450 graus. Na prática, o termopar tipo S poderia ser usado aí normalmente até 1400 graus. Temperaturas até 1450, 1480 já é indicado o tipo R. Acima disso, o tipo B. O tipo B ele possui ródio nos dois elementos. Então a resistência mecânica dele para altas temperaturas é muito boa. Para altas temperaturas acima de 1350 graus, devem ser utilizados capilares e tubos protetores de alta alumina, tipo 710 importado. Essa consideração acima de 1350, tubos nacionais, eles tendem a trincar. Então, normalmente, na prática, eu indico termopares de platina com tubos nacionais até 1320. 1350, inclusive acima disso, precisa ser usados capilares e tubos de proteções de alta alumina tipo 710 importados. Por que importados? Existem os tipos 710 nacional e importado. Os nacionais, embora alguns tipos de tubos tenham a mesma quantidade de alumina que os importados, ou seja, 99,7% de alumina em sua composição, a temperatura de sinterização desses tubos nacionais é muito inferior aos importados. Então, a diferença não é só na alumina, e sim na sinterização desses tubos. Normalmente utilizados nas bitolas 24 AWG, que seria 0,51, 27 AWG 0,35 ou 30 AWG 0,30 mm. Aqui nós temos um gráfico explicando sobre a platina e os vapores metálicos. É muito comum ter termopares de platina envoltos em tubos metálicos.
Esses tubos metálicos, eles a alta temperatura, eles emitem vapores metálicos internamente. Esses vapores metálicos, eles são muito contaminantes, muito prejudiciais à platina. E se não tomado algumas precauções, ou seja, existem montagens especiais, não só tubos importados, mas situações internas do termopar que você pode amenizar ou diminuir a zero a influência desses vapores metálicos no fio de platina. Temos aqui um gráfico de uma situação real de um termopar protegido com tubo metálico, sem uma proteção interna adequada para evitar a contaminação do fio de platina por esses vapores metálicos. O que acontece? Temos aqui 3 tipos de termopares. Cada linha dessa corresponde a um tipo de termopar. Então você vê aqui que foi colocado no processo, eles foram subindo de temperatura e acompanhando. Aqui são os níveis de medição de cada um deles. Chegou a temperatura de 1000, 1100 graus, esses termopares, 2 deles aqui, eles estão indicando uma temperatura muito superior a um terceiro que está aqui. Esse termopar aqui, que está em terceiro com uma temperatura menor, ele está contaminado. Veja que ele acompanha as variações de temperatura dos dois de cima. Aqui, inclusive, as rampas, tudo igual. Só que por ele estar contaminado, ele tem um decréscimo na medição dele. Então, ele está indicando com uma calibração errada. Esse termopar, se for verificado ao desmontar esses termopares e passar a mão nos fios, você vai ver que existem granulações, que são justamente os grãos que se formam pela contaminação, no caso de vapores metálicos. Aqui temos uma instalação de termopares de platina. Aqui é uma indústria de vidro e os fornos de vidros, aqui passa vidro líquido, né? E o termopar ele vai inserido aqui por cima. Aqui observamos um funcionário colocando um termopar de platina, e esse termopar de platina, por exemplo, ele tem uma proteção de tubete de platina, ou seja, ele vai em contato direto com o vidro líquido. Então ele tem que ter, além da proteção cerâmica, um elemento de proteção, no caso um tubete de platina, para que o vidro líquido possa ser medido. O tubete de platina ele tem uma alta resistência à abrasão, então ele pode ficar em contato com o vidro líquido. Note que esse termopar aqui, por exemplo, ele demorou cerca de 45 a 50 minutos para ser colocado no forno. Então, ele fica sobre o forno uns 15, 20 minutos, até ele ter uma temperatura maior. Ele vai assumindo uma temperatura maior, porque a região aqui é muito quente. Aqui tem roupas especiais, a pessoa tem que ficar colocando o termopar aos poucos. Então, depois que ele assume um pouco de temperatura do ambiente, esse termopar é posicionado e aí ele vai descendo aos poucos. Esse processo total demora entre 45 minutos até 1 hora. Aqui temos a pessoa segurando o termopar e ele é inserido aos poucos. Esse termopar, se ele está sendo colocado no forno de mais ou menos 1480 graus, 1450 graus. O problema aqui é choque térmico. Então, se houver um choque térmico, um termopar desse ele pode trincar, o tubete pode cair, pode acontecer uma situação muito grave aqui. Então, esse termopar tem que ser colocado aos poucos. Um termopar desse, por exemplo, pode chegar a ter um custo de mais ou menos 20 mil reais. Aqui uma outra foto, observando já o termopar colocado e o funcionário analisando as medidas e verificando se ele já está respondendo com as temperaturas de processo. Bom, fim do curso de Termopares, módulo 2. Neste módulo foram abordados os seguintes tópicos. Falamos sobre termopares nobres, mais especificamente sobre o termopar tipo S, PT-PTRH 10%. Informamos que nós analisamos processos industriais com o objetivo de melhorar a vida útil de termopares,
e, em caso de dúvidas, entrar em contato. Portal Thermopares, www.thermopares.com.br, no ar desde 2004. Meu nome é José Eduardo Coselli e meu e-mail é thermopares@uol.com.br.